Saindo. Agora sim. Ah, agora tá. Passa o slide aí só pra gente ver se tá tudo ok. Isso. Tá aí. Perfeitinha. Ixi, saiu. Peraí, saí, porque eu parei de compartilhar. Agora eu quero sair daqui e voltar para vocês. O Google, ele não... Quando você fica no modo apresentação, você deixa de ver a gente. Uhum. Essa é a desvantagem. Amiga, vamos lá? Bora. Bom dia, Érica. Bom Muito dia. obrigada. Já coloquei para gravar. Quero agradecer. Toda segunda-feira a gente está tendo esses encontros. É o nosso projetinho Pede Educa. A gente tem pessoas aqui de vários locais. Inicialmente, eu acho que eu já te expliquei, mas vou relembrar. É um projeto que começou para educar o pessoal da residência médica e multi em pediatria e cuidado paliativo, mas acabou sendo um projeto também para educar as pessoas que atuam, os colaboradores da nossa unidade de cuidados prolongados. Acabou que você sabe muito bem que nós somos pouquíssimos, né? O convite acabou se alastrando aí pelos estados, então a gente acaba tendo do norte ao sul do país. Então, o pessoal entra conforme o que pode e fica gravado ali no YouTube, na plataforma. Então, tem várias categorias profissionais, então é por isso que tem vários colegas que ministram aula. A gente quer que os profissionais façam mesmo as aulas para que a gente tenha uma maturidade maior. A depender da aula, o pessoal pergunta, participa mais. A gente tem brincado que parece que sou eu que estou tirando minhas dúvidas nos encontros. Então, você sabe por que eu pedi esse tema muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada, porque eu sei que a gente é apaixonado pelo tema, a gente se encontra aqui porque a gente gosta, a gente quer, enfim, falar cada vez mais sobre isso, porque é muito importante para a nossa prática, para as nossas crianças, né? Então, estou muito feliz que você está aqui, eu sei que é um tema super desafiador e a palavra é sua, minha amiga. Obrigada o convite, sempre um prazer levar a palavra do cuidado paliativo, da Nefro também, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha apresentação. Ai, por favor, se apresente, que eu não lhe apresentei, por favor. Vou me apresentar, então. Espera um pouquinho aqui. Quero voltar no início. Bom, então, vou conversar com vocês sobre o cuidado paliativo. Aí eu olhei versus nefropediatria, né, quando não indicar ou suspender a diálise em pediatria, mas a minha ideia é sempre por que não cuidado paliativo e nefropediatria, por que a gente não anda juntinho, né? Bom, então eu sou a Érica, para quem quiser conferir meu trabalho, ver as coisas que eu faço aqui para o Blumenau, esse é meu Instagram. Sou nefrologista pediátrica aqui na Associação Renal Vida, trabalho também em consultório na Clínica Unikinder, no Hospital Santo Antônio, aqui de Blumenau, e no Hospital Unimed de Blumenau. Então, sou nefrologista pelo Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, fiz especialização com a Sinar ali no Sírio-Libanês, e sou paliativista pediátrica no ambulatório Guarda-Chuva, aqui no Hospital Santo Antônio. Então, que é o único ambulatório de crianças não oncológicas, né, de cuidado paliativo para crianças não oncológicas do estado, aqui em Santa Catarina. E quais são os objetivos aqui da minha aula, né? Então, vamos tentar compreender um pouquinho dos princípios éticos e clínicos, né, que norteiam as decisões sobre o não início ou suspensão da diálise em crianças, né? A gente vai discutir o papel do cuidado paliativo pediátrico no contexto da nefropediatria, e vamos tentar oferecer ferramentas práticas, né, nessa tomada de decisão compartilhada, né, na comunicação com as famílias, entre equipes e tudo mais. Bom, então, qual que é o nosso contexto atual, né? A gente teve um avanço muito grande das terapias dialíticas em neonatos e crianças. Então, quanto mais acesso à tecnologia que a gente tem, mais decisão complexa a gente vai ter que tomar. Então, é essencial a gente reconhecer quando não é apropriado inicial, quando não é apropriado a gente manter essa diálise. Mas essa decisão vai ficando cada vez mais difícil, né? Tendo em vista as máquinas mais modernas que a gente tem e tudo mais. E eu sempre gosto de trazer essa frase, né, quando eu falo sobre esse assunto,
Então, cuidar de quem não faz diálise, existe tanto conhecimento quanto indicar a diálise. Então, a gente sabe que isso é algo que é difícil, que é para o nefrologista, né? Então, a dificuldade que eu tenho com a minha equipe também é quando que a gente não faz, quando que não indica, quando, né? E cuidar é tão difícil quanto indicar, né? Então, é tempo da gente se capacitar para a gente garantir que que esses cuidados sejam baseados em ciência, com dignidade, que a gente tenha a presença até o fim. Então, vamos recapitular aqui, né, a indicação padrão de diálise, né? Então, são os 4 critérios ali que a gente sempre usa, né, para indicar ou não a diálise. Então, anúria ou oligúria com sobrecarga volêmica, que é grave, uma hiperpotassemia refratária, então você já fez as medidas ali, né? Então, fez uma resina de troca, fez uma nebulização, né? Já fez um BIC, acidose metabólica grave, então aqui com a correção do bicarbonato também, né, que a gente sabe que, claro, sempre tem que corrigir a causa base, mas a gente sabe que o rim tá doente, então a gente não conseguiu corrigir ali, e uma das indicações de diálise, e uma uremia sintomática, né, o paciente tem sintomas de náusea, cansaço, né, em virtude da uremia. É importante a gente reforçar que nem toda falência renal deve ser tratada com diálise. E já vou começar aqui, quando que a gente não indica diálise? Para mim, esse primeiro critério é o mais fácil. Por quê? Se a gente não tem indicação clínica, essa criança, ela está instável, ela não vai suportar entrar nessa máquina, né? Então, a gente tem aqui uma estabilidade hemodinâmica refratária, tá com drogas em doses altas, né? A gente está com sangramento ativo grave, né? Então, vai passar esse catéter, né? Ali, uma peritoneal, se eu não tenho uma permeabilidade que tá bacana, ali não vai funcionar, né? Uma coagulopatia não controlável, passou plasma, fez ali um DDAVP, nosso protocolo de sangramento, não tá controlando, né? E uma situação clínica em que a diálise aumenta o risco e não melhora o prognóstico. Então, esse é o mais fácil, entre aspas, da gente decidir, né? Que não gera muita dúvida, assim, não vai tolerar entrar numa máquina aqui. Depois a gente começa a entrar naquilo que já gera um desconforto aqui entre as equipes, né? Então, um prognóstico irreversível. Situações em que o paciente tem condição neurológica catastrófica irreversível. Então, uma anóxia neonatal grave, né? A criança tá ali em hipotermia, né? Não tem perfusão, né? Para a gente conseguir fazer uma diálise peritoneal, por exemplo, né? Para fazer uma HD, um peso mínimo ali seria de uns 3 quilos, 3,5 quilos, né? Então, a gente sabe que uma boa parte ali dos nossos bebês tem um peso inferior a esse, né? Uma leucomalácia difusa, então essas condições neurológicas aqui mais graves sempre geram um debate mais intenso. Uma doença incompatível com a vida prolongada. Então, a gente tem malformações múltiplas letais, síndromes genéticas com uma alta mortalidade precoce, um sofrimento associado. Então, uma trissomia do 13, do 18, com uma falência multissistêmica. Até onde vale a pena a gente ir prolongando aqui, né? A gente só vai adicionando tecnologias, né? E prolongando essa vida. Uma recusa informada da família. Então, após uma discussão transparente e ética com essa família, um planejamento terapêutico avançado documentado, né? Então, isso está preconizado pelo CFM, né? E ali no nosso ambulatório, né, como a gente tem esse segmento a longo prazo ali com os pacientes, a gente consegue fazer esse plano terapêutico avançado, deixar documentado, né, aonde faz sentido, aonde não faz sentido, né, então, recente, a gente teve um menininho, né, questão de 1, 2 semanas, uma AME, né, no estado, assim, bem avançado de doença,
faleceu, a família optou por falecer em hospital, e no nosso plano lá tudo escrito, né? Não vai para UTI, não tem indicação de drogas, não tem indicação da diálise, mas a ideia da gente fazer esse planejamento terapêutico avançado é quando a gente não está na terminalidade, quando a gente não está nesse processo ativo, né? Então, essas decisões, elas têm que ser tomadas e documentadas quando a criança está estável, porque no calor do momento, em certo momento, o pai olhou para a gente e falou, mas não vale a pena levar ele para UTI e tudo mais, né? Daí a gente já puxa, né? Então, o que a gente combinou, o que a gente conversou, e tem dado certo. Queria trazer o nosso primeiro casinho ilustrativo para a gente conversar um pouquinho, né, sobre isso ali que eu trouxe para vocês, das indicações de não fazer, né? Então, recém-nascido, sexo feminino, 38 semanas, parto vaginal, um Apgar 577, nasceu com 2,450. Então, já tinha o diagnóstico pré-natal da trissomia do 13, um ecocárdio com defeito septal triventricular completo, um ultrassom pré-natal com uma genesia de corpo caloso, rins hipoplásicos e um polidrâmino ali mais severo. Então, aqui, a gente, né, conversou ali sobre não iniciar a diálise, né? A gente teve essa avaliação individualizada, teve um papel da equipe multiprofissional da comunicação contínua. Essa decisão de não iniciar foi baseada no prognóstico global, não apenas de função renal. Essa situação exemplifica um uso proporcional da tecnologia, né? E o foco no melhor interesse da criança. Então, a gente pode fazer? A gente pode fazer, mas a gente deve fazer? Então, são sempre esses dilemas aí que a gente tem, né? Essa decisão de não iniciar é um ato de cuidado, né? Não de omissão. Então, isso foi discutido, conversado. E vamos para o segundo tópico. Depois a gente abre a discussão para conversar sobre o que vocês pensaram, né? Então, quando suspender a diálise, essa diálise não deve ser mantida a qualquer custo. A avaliação contínua, ela deve ser parte do cuidado. E é importante a gente trazer aqui os conceitos importantes, né? Uma futilidade terapêutica, quando esse tratamento ele não alcança mais os seus objetivos. E da desproporcionalidade, um sofrimento excessivo frente aos benefícios marginais. E já vamos entrar aqui nos critérios de quando que a gente suspenderia essa diálise. Então, nenhuma melhora clínica, apesar de suporte máximo. Então, é a melhor UTI, a melhor equipe, as melhores medicações, mas o nosso paciente não está indo como a gente gostaria que ele fosse. Essa diálise, ela mantém parâmetros, mas ela não muda o curso da doença. A gente já está sabendo qual que vai ser o desfecho aqui deste paciente. E na desproporcionalidade, né? Então, esses procedimentos podem ser dolorosos, né? Uma sedação que é contínua, um sofrimento visível, né? Então, a minha especialidade, a gente sabe que é uma especialidade que a gente quer exame diário, né? Para ir, na grande maioria das vezes, né? Vendo como é que está essa resposta, né? Laboratorial. E nisso, né? Também traz aqui um sofrimento para essa criança, né? A gente não tem uma perspectiva real de reversão dessa condição de base. Então, essa doença, ela avançou tanto, e mesmo, né, com tudo isso que a gente está fazendo, não está respondendo. Até quando vale a pena a gente ir, né? A gente está tendo complicações graves aqui do tratamento. Então, a gente pode ter uma sepse associada ao catéter, seja uma peritonite, né? Uma infecção de túnel ali na hemodiálise. A gente precisa, né, uma boa parte das vezes, do uso de heparina ali, tanto na peritoneal quanto na HD, né, então uma hemorragia intracraniana associada, uma lesão vascular intensa, então a gente está trazendo já prejuízos aqui para o nosso doente. E uma evolução que já está indo incompatível com a vida, né, então a gente já está evoluindo com uma falência orgânica que é múltipla, uma lesão neurológica que é irreversível, e mesmo com toda essa tecnologia, uma anúria persistente. Então, o rim está decepcionando aqui, ele não volta, né? Isso de falar que o rim está decepcionando é algo que a gente, na nefrologia, fala bastante, que o rim
ele demora, mas ele volta, né? Então, principalmente nos agudos, assim, a gente suspender a diálise é difícil, assim, né? Para a gente classificar como uma DRC, a gente precisa de 3 meses aqui desse paciente na diálise sem a resposta, né? Mas será que eu vou levar até lá? Já vendo com tudo isso que está acontecendo para o meu doente? E vamos ilustrar aqui esse nosso caso para a gente entender, né? Então, um lactente masculino, 11 meses, previamente rígido, isso sempre pega a gente, né? Foi admitido no UTI com quadro de diarreia sanguinolenta, uma irritabilidade, uma palidez importante. Teve uma evolução muito rápida para uma síndrome hemolítica urêmica, para CHU. Então, aqui tinha os critérios, né, uma anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, uma lesão renal aguda com anúria, e foi confirmada ali uma CHU atípica. Então, a gente conseguiu fazer ali os testes, né, com o laboratório de apoio, e viu que tinha esse fator genético positivo aqui para a criança. Então, paciente convênio, aqui a hemodiafiltração venovenosa contínua, né, diálise contínua, prisma, né, a gente só consegue fazer aqui em Santa Catarina no convênio ainda, né, no SUS a gente não conseguiu trazer ainda. Então, começou ali no segundo dia de internação. E nessa evolução, né, estava ali com a diálise contínua, esse doente estava mantendo, né, manutenção de anúria mesmo após 7 dias de diálise. Uma acidose persistente, uma instabilidade hemodinâmica, necessidade de múltiplas drogas vasoativas aqui para ele se manter estável, né, na diálise, né. Então, sempre que a gente consegue fazer, né, principalmente em casos assim, tão estáveis, né, a diálise contínua, ela é muito melhor do que HD tradicional, que você bota ali 3, 4 horas, né, na diálise, né, a gente consegue fazer uma estendida também, o SLED, né, a gente consegue chegar a 8 a 12 horas ali, mas quando a gente consegue oferecer a Prisma, a Prismax, em doentes como esse, do caso ali, ela é muito, muito melhor, né. E a gente teve aqui nesse paciente uma complicação grave no 8º dia. Teve um quadro súbito de pupilas anisocóricas, a gente foi fazer a TC de crânio, hemorragia cerebral extensa, sinais de hipertensão intracraniana. E daí, junto com o suporte ali da neurologia, neurocirurgia, né, após exames e essa evolução neurológica, foi identificada uma morte encefálica que estaria iminente aqui para esse paciente. Então, o que a gente estava fazendo ali com a nossa diálise? A gente estava mantendo os parâmetros laboratoriais, mas sem um impacto funcional aqui, né, para esse doente. Então, aqui, a gente acabou evoluindo num exemplo clássico, né, da futilidade terapêutica do cuidado desproporcional com esse doente, né. Essa decisão de suspender, ela foi progressiva, né, então essas avaliações, elas são periódicas, dia a dia, mais de uma vez ao dia, né, principalmente aqui nessa avaliação neurológica, né, então tá evoluindo para um quadro irreversível, né. A gente deixou de ser uma opção terapêutica, a gente passou a ser uma intervenção sem um benefício real, né, então mantém ali um laboratório que está estável, né, mas teu doente não está apresentando melhora clínica, né. Então, aqui, trazer esse envolvimento da família, que dia a dia estava ali acompanhando com a gente, documentar todas essas evoluções, né, trazer, né, discussões éticas, clínicas, né, então sempre com suporte multidisciplinar, né, quando é caso de paciente que era previamente rígido, né, ainda mais difícil, porque família traz, né, que quer fazer tudo ali pelo doente, né, o que é o tudo. E a gente tem aqui também, para trazer para vocês, situações clínicas, né, do paciente que já está numa morte encefálica. Então, essa morte é confirmada, o paciente é considerado falecido legalmente. E mesmo nesses contextos, diálises podem ser mantidas ou até iniciadas temporariamente, apenas com um propósito específico, manter a viabilidade dos órgãos para doação. Então, isso é feito, né, em vários locais aí do país, né, e é algo possível, né. E aqui,
é diferente do que a gente estava falando, né? Porque essa diálise ela não virou mais um tratamento terapêutico para o paciente. É uma medida de suporte orgânico até que esses órgãos consigam ser captados, né? Então, ela faz parte, né, da manutenção do potencial doador. Assim como ventilação mecânica, drogas vasoativas, reposições de eletrólitos, né? Então, aqui o nosso objetivo está diferente. A gente quer preservar a homeostase, a gente quer evitar alteração metabólica grave, uma hipercalemia, uma acidose, uremia, que possa comprometer a função de órgãos a serem doados. E mesmo em pacientes que estão em diálise, muitas vezes os rins também podem ser doados, né? Mesmo que a gente esteja em diálise, né? Se é um quadro agudo, a gente pode ter essa reversão no receptor ali. Então, o receptor fazer com que esse rim, né, retorne ali a sua atividade. Então, claro, né, o processo de doação, de recepção é algo que é muito difícil, assim, né, e essas decisões têm que ser compartilhadas entre todas as equipes ali envolvidas no processo. E trago aqui para vocês também a diálise paliativa, que é algo que a gente tem conversado cada vez mais, né. Então, essa diálise paliativa é o uso da diálise com foco em controle de sintomas e conforto, não necessariamente para a gente prolongar a vida. Aqui também o objetivo muda. Não é curar nem estabilizar a doença, mas nosso objetivo é aliviar sintoma. Então, sintomas esses, né, pelo acúmulo de líquidos, de toxinas, uremia. Então, o doente crônico aqui tem muito prurido, uma dispneia, confusão mental, náusea. Então, a ideia é da gente controlar isso daqui, né, melhorar esse doente, né. Ela se enquadra dentro de um plano de cuidado paliativo que é integral. E quando a meta é melhorar a qualidade de vida. Então, sim, diálise melhora a qualidade de vida de doente também, né, tanto da criança quanto da família, mas sempre respeitando o limite clínico, né, e o sofrimento de quem está envolvido ali. Quando que eu considero uma diálise paliativa, né? Situações típicas aqui. Então, criança que tem uma doença de base grave ou irreversível, mas que tem sintomas muito intensos devido à insuficiência renal. A família reconhece caráter limitado do tratamento, né? Mas a diálise, sim, é válida para aliviar esses desconfortos por um tempo, né? E a interrupção dessa diálise causaria um sofrimento físico muito intenso, né? Então, edema agudo de pulmão, uma encefalopatia urêmica, a criança, né, evoluiria ali para um óbito com sintomas muito mais desconfortáveis, né? Então, vale a pena a gente fazer entre aspas, uma diálise mais light ali nesse doente, né? Então, a gente mantém sessões menos frequentes ou mais curtas, né? Com essa meta de conforto e não de normalização laboratorial. No laboratorial pode estar todo bagunçado ali, né? Mas aqui o foco é no meu doente, né? Naquilo que ele está sentindo. Então, a gente tem aqui uma menininha de 7 anos, uma síndrome metabólica progressiva, de base genética, que já foi diagnosticada ali aos 2 aninhos. E a gente tem esse comprometimento neurológico severo, é dependente de gastrostomia, cadeira de roda, tem crises convulsivas de difícil controle. Então, ela tem esse diagnóstico há 5 anos, né? Nos últimos 2 anos, evoluiu com uma insuficiência renal crônica, avançada secundária à doença de base. Então, foi iniciada em hemodiálise há 10 meses, esquema de 3 vezes por semana. E nessas últimas semanas, ela vinha apresentando episódios frequentes de hipotensão, desconforto respiratório durante a diálise, agitação é importante, né, dor, muitas vezes necessitando até de sedação ali para conseguir fazer a diálise, mesmo com todas as medidas de conforto. Estava evoluindo com internações repetidas por infecções de catéter, né, e pneumonia aspirativa ali também. Perdeu muito ali do contato que tinha com os pais, quase não reagia mais aos estímulos, então, né, de brincadeiras e tudo mais. Esses pais angustiados, exaustos, né, e a equipe observa, né, o sofrimento crescente, uma baixa tolerância ali aos procedimentos que estavam sendo oferecidos, né, para essa menina. Então, reunião aqui com todo mundo, nefro, pediatria, enfermagem, psico, equipe de cuidado paliativo, são colocadas
algumas opções, né, elevadas para discussão. Então, manter a diálise convencional era uma opção, sabendo que os episódios, né, de instabilidade estariam cada vez mais frequentes e com um risco real até dessa criança parar em máquina, né? Uma segunda opção seria reduzir, desculpa, a intensidade e a frequência. Então, aqui um controle sintomático, então, uma diálise paliativa, né? A gente tentaria aliviar sintomas urêmicos e respiratórios, né? E sem buscar prolongar o tempo de vida, mas sim em alívio, né, do sintoma ali do doente. E a gente tem também como opção ali a suspensão já dessa diálise, né? Aqui a gente entraria no paliativo pleno, né? Conforto clínico, uma hidratação mínima, controle de sintomas, já com o suporte familiar e espiritual. Então, essas 3 opções, assim, foram todas discutidas, né, com essa família. E nas semanas seguintes, né, foi optado, então, para fazer apenas 2 sessões leves de diálise com melhoras transitórias, desconforto e tudo mais. E depois disso, né, a paciente passou a receber apenas cuidado de conforto em casa e hospital. Falece de uma forma tranquila, acompanhada dos pais, né, sem um sofrimento visível. Então, aqui, né, essa diálise entrou como no controle de sintoma, né, e depois foi feita nessa reunião de debriefing, né, reconhecendo que foi uma decisão difícil, mas baseada em compaixão, proporcionalidade e dignidade, né, dessa menina até o final. E trago aqui também para alguns pontos de reflexão para a gente discutir depois, né, quando a gente abrir aqui para conversar. O que significa benefício, né, numa criança com uma doença irreversível? Quando que o tratamento se torna desproporcional ao objetivo de conforto? Como que a gente pode comunicar a decisão difícil sem transmitir sensação de abandono? E como a diálise paliativa pode ser um instrumento de transição ética e emocional, tanto para a equipe quanto para a família. Então, não foi algo abrupto, foi usada como uma transição aqui no cuidado realmente. E aqui trago para vocês, que está bem fresquinho, né, esse posicionamento, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre a recusa e a descontinuação da diálise. Então, é desse ano mesmo, né, tem aqui a referência para vocês lerem, esse documento está incrível, muito, muito gráfico, bacana, né, foi feito mais para o público adulto, mas a gente aqui da NEF Pediatria a gente quer surfar na onda também, né. Então, cada vez mais tem trazido aqui para os congressos, apesar de salas menores, né, a gente vê que a nefrologia está se abrindo para essa discussão do cuidado paliativo, né, então, no Brasileiro de Nefro Geral, ali em Salvador, ano passado, teve uma sala, né, com né, agora no Sul Brasileiro, aqui, mês passado, a gente já teve também uma sala de cuidado paliativo, então, cada vez mais essa discussão está presente, né, e nesse último congresso já foi conversado ali sobre esse posicionamento da SBN. Então, trouxe aqui alguns recortes, né? Esse gráfico aqui, muito legal. Então, aspectos que podem interferir nesse processo de descontinuação ou recusa da diálise, né? Então, aqui a gente leva em consideração a idade e as comorbidades do paciente, essa decisão compartilhada entre equipe, pacientes e familiares, crenças culturais, religiosas, espirituais, os valores éticos, posição geográfica também, né, tem que ser levado em consideração. Então, lembro sempre ali de quando eu era residente ainda em Curitiba, na nefrologia, tinha um paciente que levava 3 horas para vir, para fazer sua sessão, mais 3 horas para voltar, isso 3 vezes na semana, tinha perdido o peritônio, né, então, no quanto que a diálise ali isso impacta, né, para o paciente, são poucos centros que fazem, tanto no adulto um pouco mais, mas em pediatria, a HD aqui em Santa Catarina são apenas 3 centros, né, que a gente consegue fazer, né, então, a gente recebe, né, do estado inteiro. Conhecimento e treinamento da equipe, né, então, uma equipe capacitada para fazer, né, aqui o nosso serviço tem habilitação de fazer em crônico,
a partir de 10 quilos, né? Eu fui treinada para fazer HD de crônico a partir de 3, mas a minha equipe não está pronta. Então, tudo isso é de educação continuada, né, para a gente conseguir se sentir seguro para fazer. Aspectos bioéticos e legais, né? Então, aqui na descontinuação da recusa, condição clínica do paciente, se o paciente está tolerando ainda receber essa hemodiálise, e disponibilidade de recurso, né, seja tanto de diálise, para transporte, apoio social. Então, pensa só um adulto aqui, trazendo o documento do adulto, né, que leva 3 horas para chegar no teu centro de diálise, faz a diálise, depois volta para casa mais 3 horas. Né, esse adulto não vai conseguir trabalhar, né, ele recebe BPC, como que tá a vida desse doente, né? E aqui, assim, nesse aspecto, né, que interfere nesse processo de descontinuação da recusa da diálise, também transitando no que é agudo e no que é o crônico, né? Então, esse gráfico aqui eu achei lindo. E aqui a gente entra, né, numa discussão que é sempre válida, né? O que é qualidade de vida, o que é quantidade de vida, né? E cada vez mais o cuidado paliativo se faz presente aqui na nefrologia, seja pediátrica ou seja clínica, né? Então, a gente entra aqui no cuidado paliativo, no manejo conservador do abrangente, não é porque entrou em diálise que não pode sair, numa diálise por tempo limitado, numa diálise paliativa e na diálise incremental. E esse documento trouxe também essas definições para a gente, então, de uma forma muito interessante, né? Então, as alternativas, né, de diálise, seja ela hemodiálise ou peritoneal, em paciente com desejo ou candidatos à descontinuação ou à recusa de diálise. Então, a diálise incremental entraria no DRC, né? Então, aqui, geralmente 2 a 3 horas, 2 vezes por semana, então, menor custo, né, e taxa de hospitalização, né, a gente avalia essa perda da função renal residual, né, ajusta, né, se necessário, tempo ou frequência, então, sairia, né, na diálise incremental daquela diálise clássica, né, principalmente na HD, né, do paciente. A gente entra na diálise paliativa, então, como foi do caso que eu trouxe aqui para vocês, então, a diálise paliativa, ela entra tanto na DRC quanto na IRA, né, então, paciente com uma expectativa de vida limitada, comorbidades graves, né, a gente pode fazer só a diálise ou só tirar o ultrafiltrado aqui, né, apenas se tiver sintomas, então, foco do conforto, não no laboratório, né, então, controle de sintomas, e acompanhamento desse paciente com foco, né, no controle dos sintomas. Então, aqui a gente não foca, né, no KTV, não foca na ureia, né, e a creatina a gente nem foca, né, mais no paciente em diálise, né. E a gente entra aqui também com diálise por tempo limitado, né, que também na DRC ou na IRA, né. Tempo limitado acordado entre pacientes familiares. Então, preciso resolver a questão aqui sei lá, do processo do cemitério, né? Preciso resolver, tem que dar tempo do irmão da criança que mora lá na Austrália chegar aqui para conseguir se despedir. Então, a gente botou aqui uma meta, né? Então, a gente estabeleceu esse objetivo do tratamento temporário. Então, o irmão chegou, a gente consegue, né, ter esse momento que é importante para a família, né, ou receber o líder espiritual também, né, e depois a gente consegue entrar no conforto pleno aqui do cuidado paliativo, né. Então, aqui o foco, né, tempo limitado o tratamento, né, a gente tem já sabe que esse prognóstico aqui não é bom, né, esses conflitos ainda não foram resolvidos, então a gente tem demandas ainda desse paciente, né, e vai reavaliando, né, até onde vai, sabendo que a gente tem um alvo ali da suspensão dessa diálise. Então, muito interessante isso aqui. E esse quadro aqui também desse documento que trouxe, né, esse fluxograma. Então, né, paciente da RC-UIRA com necessidade da terapia renal substitutiva, né, esse paciente é possível candidato à renúncia, né, à terapia, né, então a gente avalia a viabilidade, então entra lá no critério de condição clínica, então no paciente adulto, né,
avaliar se esse paciente tem a diretiva antecipada de vontade. No paciente pediátrico, a gente tem, né, esse plano avançado de cuidado, então, nos crônicos, né, a gente já pode fazer isso, né, em nefrologia, né, aqui nos pacientes que estão com pior, acaba que sou eu que faço aqui nos nossos crônicos, né, a gente avalia a capacidade e a decisão do paciente e fatores reversíveis, né, então, a família entra junto aqui no paciente pediátrico, né, respeitando sempre, né, os valores éticos, morais, legais, culturais e religiosos, né, decisão compartilhada, né, com o paciente também, se é um paciente que é adolescente, eles gostam muito, né, de participar desse processo, familiares, equipes e cuidados renais, né, então, aqui, se a gente tem essa dúvida prognóstica, sem decisão definida, a gente oferece um tempo limitado e vai discutindo, né, se os conflitos foram resolvidos, né, e tem essa decisão compartilhada, a gente né, consegue, né, ter essa suspensão da TRS, né, e os cuidados multidisciplinares e abrangentes aqui do nosso doente, né, então, cada vez mais, né, sendo trazido aqui na nefroclínica, né, esse documento. Então, esse documento é um documento muito importante aqui na nefrologia clínica, né, e a pediatria já pegou aqui um pouquinho, né? Espero que no próximo congresso aqui tenha uma mesa, né? No último dia, né? Pediatria não teve nada muito voltado aqui para cuidado paliativo, né? Mais nas terapias renais, mas essa discussão cada vez mais presente e necessária. Aqui vou falar rapidamente, sei que vocês sempre aí estão com a Sinara, tudo, né? Então, isso já está muito sedimentado aqui para vocês, né? Dos nossos princípios éticos. Então, sempre na beneficência, agir para o bem do doente, não maleficência, evitar o dano. Autonomia, então, entra aqui no familiar de respeitar escolhas, e justiça no uso adequado de recursos, né? Decisão compartilhada, essa família deve compartilhar, né, participar ativamente da decisão, mas lembrar que não é um cardápio. O conhecimento técnico, quem tem é a equipe, né? Então, é o médico, é ali quem está cuidando, né, desse doente. A equipe múltipla tem esse conhecimento técnico, né? Mas a família, ela deve participar, né? Essa informação tem que ser passada, né, de uma forma clara, acessível, né? Então, evitar esses termos médicos que são difíceis, né? E muitas vezes difícil até entre nós aqui. Então, às vezes, tô na ANEL, vejo ali uma sigla que eu nem conheço mais, né? Então, a gente tem que ir conversando sempre entre nós, né? Essa conversa entre equipes. E documentada. Toda discussão que você tem, documentar em prontuário, né? Registrar todas as decisões e deliberações. No nosso plano terapêutico avançado, né, então, ele orienta as condutas em caso de piora, né, previne essas medidas que são fúteis, né, favorece decisões que são éticas. E lembrar que os cuidados paliativos são diferentes de abandono, não é abandono, né, o cuidado paliativo é controle de dor, de dispneia, é o controle da ansiedade, seja do doente, seja da equipe, né, da equipe, da família, é um suporte espiritual e psicológico para todos os envolvidos. E aqui o apoio à equipe, né, esse destresse moral, muito importante. Quantas vezes a gente não passa por esses conflitos aqui, falo que até entre equipe, né, então, a minha equipe de nefrologia não é unânime muitas vezes, né, a gente tem esses conflitos entre a equipe da UTI, né, então, as decisões são difíceis, né, e é por elas serem difíceis que a gente está aqui conversando, né, a gente tem que ter esse espaço de escuta, apoio institucional também, para que a gente tenha esses momentos, né, então, esse tipo de conversa não é uma conversa para 10 minutos, não é uma conversa de corredor, só que tem que ser conversado com calma, né? E para a gente encerrar e abrir um pouquinho para a discussão, né? Não existe a receita de bolo, né? Cada criança, cada família, cada situação é única. E é justamente por isso que é difícil. É difícil para eles, é difícil para a gente. As decisões são complexas, são cheias de nuances, né? E deveriam ser cheias de humanidade também, né? E talvez a minha aula não tenha trazido muitas respostas, né? Mas quem sabe ela tenha trazido boas perguntas. E eu sempre penso que quando a gente tem dúvidas, é porque a gente está no caminho certo. Porque o cuidado, ele começa quando a gente tem coragem de conversar sobre o que é realmente importante. E trouxe as referências, além da nova diretriz para vocês. E vamos abrir para a gente
conversar. Ai, sou suspeita. Ainda caí no início da aula, estou arrasada. Eu espero que não tenha atrapalhado a gravação, porque eu estou em outro lugar. Érica, tema incrível. Eu acho que entra o que você coloca assim no final do falar sobre o difícil, né? Como a gente não consegue nomear muito do que está acontecendo com o paciente diante do diagnóstico irreversível, aí nós não focamos no objetivo, aí mantemos uma terapia que demanda, achei perfeito que você coloca lá no início, né, a triagem diária, né, então às vezes a gente está vendo um paciente com choque refratário, perda da função renal, a gente está fazendo lá um controle agressivo de sintomas, as despedidas, e a equipe mantém um suporte dialítico diário com coleta laboratorial diária. E aí, o óbvio está acontecendo, que é a morte iminente. A equipe multi toda ali sem entender, porque a gente está falando de fim de vida, mas o especialista que passa, que são vocês, como parecerista, estão fazendo o trabalho de vocês como parecerista, porque vocês estão vendo no foco. E aí, olha a importância do trabalho da gente estar discutindo como equipe, dessas terapias que agregam sofrimento, que muitas vezes prolongam o processo, né? Mas também que vocês não estão inseridos, às vezes, ali, né? No dia a dia, na assistência a todo custo, né? E aí, naturalmente, vocês emitem ali aquele parecer, coleta gás ou eletrólito, não sei o que, não sei o que. Aí a gente, parecerista da avaliação, o Tiago está aqui, a gente chega e, mas para que essa triagem desse laboratório? Às vezes o catéter não dá para coletar do catéter, funciona a criança, aí é um outro procedimento doloroso. Aí a equipe multi, por exemplo, a enfermagem que faz as coletas, muitas vezes, né, a depender da rotina de serviço, reconhece aquilo, sabe que aquilo gera dor, a depender de como a criança está, vem hematoma, enfim, aí você fica, né? Quando você com uma formação de base como a sua, que tem a avaliação e entende a trajetória da doença, você traz o questionamento, como especialista, né? Tipo, olha, a terapia de substituição renal, neste momento, por conta da doença, talvez não esteja mais agregando. E aí você vai e questiona, né? Mas como a gente muitas vezes não senta, não trabalha com as várias especialidades discutindo os pacientes, e aí tem diversos motivos para isso, ok. Mas assim, como devemos melhorar, né? E não colocamos o paciente no centro do cuidado, não nomeamos as coisas que estão acontecendo, não enfrentamos de frente, né, a irreversibilidade, que é essa prática da medicina que a gente tem tanta dificuldade. Porque aí, na hora que eu nomeio que é irreversível, que a terapia é fútil, que algumas medidas não vão ter benefício, a gente daí faz a nova estratégia, né? Eu achei assim, que aí o exame, para que eu vou manter uma diálise que precisa ser triada laboratorialmente diariamente? Porque senão aí eu não preciso mais do exame laboratorial diário. Aí se eu não preciso do exame laboratorial diário, aí eu penso, então por que a diálise? Então é só volume. Ok, então eu estou fazendo então só paliativa. Aí eu começo... Daí eu não preciso de exame. Aí eu não preciso dizer, aí eu consigo, pelo menos, fazer uma estratégia que modifique a forma do cuidado, mas ainda parece que a gente está realmente em 4 apoios, sabe, assim, porque a gente percebe, até quando a gente vai conversar com algumas especialidades, como as pessoas, mas esse suporte, ele tem que ser mantido até o fim. Então, assim, quando saiu essa normativa, eu fiquei assim, meu Deus, finalmente estamos caminhando nessa parte do suporte dialítico, né, para que a gente consiga amadurecer essa discussão, porque não é, eu até printei aqui, não é porque está disponível que tem que ser ofertado, porque também gera sofrimento. Hoje a gente consegue acompanhar algumas crianças, e eu queria, talvez você pontuasse, se alguém quiser dividir isso também, que a gente tem crianças, mesmo com deficiência, mas que o suporte dialítico traz desconforto, né, traz sintomas, mesmo que ele supostamente trouxesse qualidade, mas ele também traz desconforto e não traz qualidade sempre. Então, como isso não é resolução e pode sim prolongar um sofrimento, claro, não é fácil, nunca vai ser fácil você estar diante de um diagnóstico ameaçador à continuidade da vida, né? A gente, na comissão, a gente ainda não conseguiu
estar tão próximo desse tipo de paciente. A gente, infelizmente, ainda está muito próximo deles no fim de vida. A gente ainda não está próximo deles antes do ponto de inflexão, sabe, da curva, assim, a gente está mais próximo deles dentro da UTI, sabe? Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, mas eu acho, Érica, tipo, esses exemplos que você trouxe, assim, do paciente bem antes, né, de você poder planejar antes, né, de você poder, olha, a diálise, não, ela já está trazendo muito efeito ruim, será que a gente faz menos? Isso, assim, é de uma maturidade que é muito bacana, assim, é de você poder nomear as coisas melhor, mas eu acho que isso vem da maturidade do especialista também, tá tendo a paliação, sabe? E aí, isso é muito bacana, assim, de poder estar tendo esse momento de discutir isso contigo também, sabe? Thiago levantou a mão aqui. Fala aí, Ti. E se apresenta, Ti, porque ela não... Oi, bom dia, gente. Parabéns, Érica, pela aula. Eu sou o Thiago, sou médico da equipe de cuidados paliativos aqui da comissão do SEI, trabalho junto com a Sinara já há um tempinho. E aí, eu achei muito interessante, assim, nos seus casos que você apresentou, de uma criança lá com uma doença metabólica, né, que teoricamente é uma condição, né, irreversível, grave, e que já tinha há 2 anos já estava fazendo diálise, e vocês fizeram um momento para saber qual terapia, o que ia ser conduzido naquele momento. E aí, eu pergunto, quando você teve contato com esse perfil dessa criança, você já acompanhava ou a diálise já sido indicada sem a equipe de cuidados paliativos acompanhar? Porque foi uma evolução da própria doença, então, de repente, já que a gente estava diante de doença reversível, a gente já poderia pensar, não, estamos diante de uma condição básica. O que isso vai mudar na trajetória da doença se a gente está diante de uma doença? Então, será que teria sentido indicar diálise? E aí vocês eram uma criança que, com a diálise, mesmo diante de uma condição metabólica, que a gente sabe que não teria nenhum tratamento, não sei se esse era o caso, não teria um tratamento que pudesse mudar essa trajetória, algo do tipo, se a indicação da diálise realmente faria sentido, né? E aí você trouxe a perspectiva de que essa criança ficou aí desses 2 anos e que depois essa diálise já começou a ter problemas, então você precisava repensar como é que ia ficar. Então eu queria que você trouxesse alguma coisa sobre esse ponto. E como a Sinara realmente mesmo diz, né, a gente tem muita dificuldade de participar desse momento da diálise logo no começo, né, nesse diagnóstico e tudo. Eu não sei se vocês têm relação com a questão de transplante, a gente às vezes também não consegue aparecer de uma forma assim tão preponderante. A gente tem situações aqui no hospital que crianças já fizeram transplante, já perderam o enxerto, e aí retornam para a diálise, e muitas vezes entra em evolução com falência de vascular, e mesmo assim, às vezes a equipe fica atrás de acessos assim, bem peculiares, nada convencionais, assim, para tentar manter, e mesmo assim, mantendo essa economia, a criança consegue, às vezes, ir para casa, ficar fazendo aquela diálise intermitente e dando uma certa qualidade de vida. Então, são muitas coisas assim que, às vezes, a gente acaba meio que fugindo um pouco da curva, né? Principalmente porque não é adulto que a gente cuida, é criança, então a gente tem muitas diferenças aí nessa questão desses cuidados, né? Ali em diálise, essa menina, foram 10 meses, tá? Acho que ela tinha essa piora ali há 2 anos, né? Inicialmente foi tentado a diálise peritoneal, funcionou por um tempo, né? Porque ainda valia a pena para controle de sintomas e tudo mais, apesar do caráter irreversível ali de doença, né? Depois ela acabou migrando para HD e ficou estável ali por um tempo também, até que piorou ali de vez mesmo, né? Então, fazia sentido, né? Foi conversado ali, acaba que os pacientes da nefro, eles não acompanham ali no ambulatório de cuidado paliativo, né? Então,
fica meio que eu fazendo esse meio de campo aí com todo mundo, né, quando são ali os da nefrologia, né, o nosso ambulatório, a gente lida mais com criança com quadros, muito paciente, paralisia cerebral, né, outras comorbidades assim, mas quando é mais nefro ali a questão, a gente fica ali. A gente não faz transplante renal pediátrico aqui em Santa Catarina, então os nossos pacientes, isso é bem difícil, eu estou aqui, tem quase 11 anos morando, né, é uma luta que a gente está na tentativa de implementação, né, já foi uma luta para a implementação da hemodiálise, que não é algo tão antigo, né, que a gente tem aqui em Blumenau, a peritoneal, desde que eu estou aqui, a gente já faz, né, e quando eles vão para fora também, né, para transplante, ou vão para Curitiba, ou vão para Porto Alegre, então, o período mínimo ali, quando o transplante dá tudo certo, é um mês, que essa mãe fica com essa criança fora de casa, tem outros filhos, né, então tudo isso é bem difícil, assim, e ainda no questionamento que você fez, assim, com relação a pacientes neuropatas, né, por exemplo, uma síndrome de Joubert, que a gente sabe que tem, né, toda essa piora de função renal. Muitas vezes o paciente que ele é neuropata, ele entra na discussão, né, para até se vale a pena, entre aspas, fazer o transplante para ele. Então, a gente tem caso, na verdade, de sucesso aqui, que foi bom, ficou um tempo na diálise, né, o menino na diálise peritoneal não ficava bem, ele chegou a precisar de 12 horas, né, na diálise peritoneal. Quando a gente migrou para a hemodiálise, ele ficou estável ali, a gente algumas vezes precisou fazer com sedação quando ele vinha mais bravo, mas ele se conectou com a equipe, né, tudo mais devagar, e hoje ele está transplantado, e pós-transplante ele engordou, ele melhorou de crise convulsiva, então, como que você não oferece, né, um tratamento também para uma criança dessa? Então, a discussão é difícil mesmo, né, então, principalmente quando são doenças que são mais raras, que é o nosso dia a dia aí, que a gente vê sempre, né, no que ofertar, não ofertar, né, para aquela menina em questão, o transplante não seria uma opção em nenhum momento, assim, né, mas para esse outro menino foi, assim, e deu certo. Érica, Nunca é só fácil, uma né? coisinha, rapidinho, Sara. A gente também tem muitas situações aqui, não sei se é a realidade, na parte neonatal, se você tem esse contato assim, mais próximo, de crianças que nascem com uma doença renal crônica e aí se torna com condição dialítica e vê se a perspectiva, quando ele chegar com 10 quilos, vamos engordar ele para chegar num transplante. Então, vamos indicar diálise. E aí o bebezinho já pequeno, às vezes 3 quilos e tudo, quando não se consegue, às vezes, indicar diálise peritoneal, ele começa a ser submetido e aí a nossa equipe entra para poder fazer esse manejo, mas quando a gente traz sobre a trajetória, todas essas possibilidades de intercorrências que podem acontecer na vida dessa criança até chegar aos 10 quilos para dialisar, a gente vê uma evolução de muito sofrimento. Então, às vezes, a gente acaba meio que entrando muito em conflito com a equipe, assim, não armados, mas, assim, tentando rediscutir cada vez mais, a cada momento e tudo. E aí eu queria saber como é que é a experiência de vocês, se vocês têm essa realidade no serviço de vocês. Eu acho que você tinha falado que só consegue dialisar só acima de 10 quilos, tem algo, não sei se foi isso que eu entendi. E qual é a experiência, né, dentro dessas condições, né? A HD aqui no serviço está só acima de 10 quilos, mas a peritoneal a gente consegue em todo o peso, assim, né? Então, mesmo quando principalmente uropatia, né, das principais causas aqui que a gente tem, né, no paciente que já nasce renal crônico, né, já entra em diálise, só que essa promessa aí dos 10 quilos e do transplante, ela é vendida muitas vezes como cura da doença renal crônica, e não é cura, né, é um tratamento que às vezes o doente vai tomar até mais medicamento do que tomava antes, quando estava no processo de terapia renal substitutiva, né, então, aqui, assim, coisas que a gente conseguiu implementar, né, um curso, falando especificamente de DRC mesmo, tá, a gente leva uns 4 anos para essa criança chegar nos 10 quilos, né, então, agora, quando a gente consegue
oferecer, né, uma gastrostomia, tudo, que antes era um tabu. Como é que você vai oferecer uma gastrostomia para uma criança que sabe comer? Mas ela não tem apetite, ela não consegue chegar na caloria que ela precisa. Então, não é só de saber comer ou não, né? É na questão da gente otimizar para ele chegar antes no peso que ele precisa. Então, tem aqui um paciente, por exemplo, né, que tá transplantado, fez até 1 ano de transplante esses dias, né? Ele nasceu renal crônico, nasceu prematuro, eu consegui deixar ele em conservador, não chegou a 15 dias ali, piorou o exame e tudo, né? A parte respiratória dele, apesar do pouco líquido, era estável, né? Entrou ali em DP logo nesses primeiros dias de vida, né? Já foi passado uma sonda nasointerral ali, 1 mês de vida, né? Depois evoluiu para gastro, e ele conseguiu chegar nos 10 quilos com os 2 aninhos e pouco. Então, ó, ele ganhou 2 anos ali de menos sintoma para conseguir evoluir, né? Acabou que recebeu, só podia, a opção dele era só rim de criança, né? Porque ele pesava ali 11 quilos, né? Quando recebeu o rim, né? E para conseguir transplantar. Então, a gente começar a tirar esse preconceito também, seja com uma gastro, né, que não é só para o paciente que muitas vezes é associado com o neuropata, principalmente, né? Essa criança fala, essa criança come, mas ela tem sintomas ali da própria doença renal crônica, né, que diminuiu o apetite e tudo mais. Então, fazia sentido aqui, né? Mas todas essas discussões aqui sempre tenso, nomear, né, Érica? Aí é de novo, né? A gente não nomeia o indizível, né? Mas o óbvio está na frente, que é a criança tem uma doença que não tem cura, que ameaça, mas que ele precisa ser reabilitado, você não quer nomear aquilo, né? Que é que ele vai precisar ser reabilitado, que o tempo tem que correr e que talvez não dê certo, então vamos ver se dá certo, é o que se faz para dar certo, é ganho de peso, aí ele não quer comer, então o que se faz? Uma sonda, aí você tem risco, aí você tem que falar sobre isso, né? Para você falar sobre isso, né? Então, assim, é muito isso da comunicação, né, da equipe e acolher a família, né? Porque aí às vezes a gente fica, mas a família não está entendendo, mas a gente às vezes não está entendendo, né? Como cuidar de uma criança complexa, né? E trazer dado também, né? Claro que a nossa experiência é importante, né? Mas tá, a sobrevida de uma criança doente renal crônica em 5 anos é muito similar à sobrevida de um paciente oncológico. E o paciente oncológico, ele já tem esse, entre aspas, apelo aí da sociedade, que sabe que é grave e tudo mais, né? Meu paciente não fica careca, né? Meu paciente não tá ali às vezes, com o sintoma visível e gritando na tua frente, né? Como é que é importante a família ter essa noção que em 5 anos a taxa de morte é similar, né? Então, e não é porque você está falando que é grave aquilo que está lhe dando, que você não está dando suporte, não está oferecendo aquilo que é preciso, né? Perfeito. E eu acho que a gente, como equipe, né, compreender isso antes da família, e eu acho que talvez a gente, como avaliação, fique um pouco angustiado em alguns momentos, e como equipe de cuidados prolongados também, porque em alguns momentos a gente recebe para reabilitar esse perfil de paciente e deshospitalizar no aspecto social, que talvez não seja muito a sua realidade, mas é do nosso, porque a gente acaba tendo a necessidade de perceber como esses pacientes funcionam, para que a gente consiga se comunicar com essas famílias, para que eles entendam, porque às vezes nem sempre a especialidade caminha com a gente, né? Então, eu tenho que compreender isso que você colocou, do prognóstico, por exemplo. Isso é um dado extremamente importante para que a gente daí reflita na sociedade, como você disse, né? Como que eu vou levar esse paciente, essa criança, para ser inserido? Então, assim, como é que vai ser para a escola, né? Vai voltar para a escola, não vai? Porque, na verdade, eu não quero só, mais uma vez, eu não quero só vida, eu quero só quantidade, né? Eu quero qualidade, né? Então, perfeito. Enfim, muito bom. Muito bom. Vamos finalizar, porque a gente fechou a nossa 1 horinha de aula. Mais uma vez, muito obrigada, Érica. Superou minhas expectativas. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou fazer uns cortes de aula aqui, porque a gente fez uns comentários, né, Thiago? A gente vai fazer uns cortes. E vou pegar seu material, vou mandar para o pessoal, porque esse negócio da sociedade brasileira, é brasileira mesmo, né? Brasileira de Da SBN. Né? Vou compartilhar com o pessoal. E, gente, sigam a Érica. A Érica produz um monte de coisa, não só de cuidado paliativo, mas tem muita coisa bacana de nefro mesmo. O perfil da Érica bomba, viu? Seguindo também aprendo um bocado. Amiga, obrigada, viu? Um beijo, bom dia para todo mundo, Obrigada. tá, gente? Tchau, tchau. Tchau.